No dia 19 de abril de 2024, tivemos a primeira edição do VBHC America's Dragons Grant, em colaboração com o Canadá e como parte do VBHC Dragons International Grant, lançado em 2018 pelo VBHC Center Europe, sob liderança do professor Fred Van Enenam. O Brasil esteve muito bem representado nesta primeira edição, com 6 dos 9 concorrentes sendo do Brasil. E mais ainda, os 2 prêmios, tanto o Grant quanto o Endorsement, foram vencidos pelas iniciativas brasileiras. O Grant, recebido pelo Hospital Cristóvão da Gama, com a linha de cuidado de endometriose, e o Endorsement, com o modelo de cuidado conservador em doença renal crônica da Nefroclínicas. Os 2 ganhadores do Grant e do Endorsement tiveram ainda a oportunidade de concorrer na versão internacional do Dragons em Amerongen, na Holanda. E o grande vencedor do Grant Internacional também foi do Brasil, com o Hospital Cristóvão da Gama. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com esses vencedores. Aqui eu tenho a Renata Paresh, que é enfermeira navegadora de linha de cuidado e desfechos clínicos do Hospital Cristóvão da Gama, e a Arlene Miranda, que é diretora assistencial dessa mesma instituição. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco mais sobre essa iniciativa tão exitosa e sobre essa experiência de participar do Grant e obter esse reconhecimento internacional. Então, Renata e Arlene, sejam muito bem-vindas e parabéns novamente pela premiação. Renata, Obrigada. Obrigada. eu vou começar com você, então. Eu queria que você fizesse um breve resumo para quem está ouvindo a gente sobre essa iniciativa. Como ela surgiu, quais são os principais elementos e para que a gente tenha um contexto do porquê vocês receberam esse prêmio. Então, estima-se que aqui no Brasil, entre 10 a 15% das mulheres sofrem por endometriose, e a endometriose é uma doença muito complexa, porque muitas pacientes levam até 5 anos para receber esse diagnóstico, né? Então, a gente entendeu que nós precisávamos criar um centro de referência para essas mulheres, né, para diminuir o tempo de diagnóstico e para acompanhar todo o processo, toda a jornada de saúde dessa mulher. Então, compõe o time ginecologistas especialistas em endometriose, também um cirurgião coloprocto, psicóloga, porque essas mulheres elas vêm acompanhadas, elas trazem com elas muitas questões emocionais, então são mulheres que sofrem por anos com dor sem receber um diagnóstico. A enfermeira navegadora que vai fazer todo esse acompanhamento e medição desses resultados, nutricionista, a gente também pode encaminhar essas mulheres, mesmo depois ou antes da cirurgia, para ser acompanhadas por uma nutricionista. Então, o objetivo, além de diminuir o tempo de diagnóstico, é diminuir que essa paciente faça exames desnecessários, passe em consultas desnecessariamente, às vezes depois da abordagem, né, seja cirúrgica ou início de tratamento clínico, para que ela tenha um centro de referência onde ela possa levar as dúvidas dela, para que ela também não precise ir para o pronto-socorro desnecessariamente, por exemplo. Perfeito. Então, eu vou fazer para você a mesma pergunta que você ouviu do júri, né? Nas 2 edições, tanto na edição Américas quanto na edição internacional. Como essa iniciativa, na sua opinião, otimiza o valor para as pessoas atendidas? Tá? Então, como eu disse, Márcia, essas mulheres elas carregam com elas questões emocionais muito complexas, né? Então, são anos buscando tratamento, onde às vezes até mesmo o profissional ele não consegue dar uma conduta ou a sociedade entende como ah, uma frescura a dor que essa mulher sente, digamos assim.
Então, o valor, eu acredito que está de entender essa mulher como um todo, né? A gente não quer olhar só para o diagnóstico, mas a gente quer olhar para essa paciente como um todo, com toda a sua complexidade, seja emocional, às vezes nutricional. A gente pode encaminhar para o fisiatra também, quando, mesmo após a abordagem, essas pacientes continuam com dor, e o objetivo da linha também, e o que a gente espera, é que qualquer desvio das respostas dessa mulher, a gente consiga intervir sem que antes tragam questões mais complexas para ela, seja de saúde, física ou emocional. Então, de fato, vocês estão monitorando os desfechos ao longo do tempo para que possam tomar ações e daí gerar valor, né? E do ponto de vista do desperdício dos custos, como você acha que vocês conseguem também aumentar valor, além de melhorar os desfechos? Então a gente estabelece, né, para que essa mulher ela não ande, né, em inúmeros consultórios, fazendo inúmeros exames. Então a gente estabeleceu aqui, junto com o time de especialistas, quais exames essas mulheres precisam fazer e aí mapeando ao longo do tempo também quais são os exames que elas devem fazer periodicamente. Isso evita gastos desnecessários com exames, idas ao pronto-socorro também desnecessariamente. E quais são hoje os resultados principais que vocês têm em termos de tanto de desfechos quanto de experiência, quanto de redução de custo? Bom, a gente conseguiu observar, Márcia, que a nossa linha de cuidado tem pouco mais de 2 anos, e a gente observou que a complexidade dos casos de endometriose que chegam até nós, eles aumentaram. Então, são mulheres com maior comprometimento intestinal e também endometriose profunda. E a gente percebeu que o tempo médio cirúrgico dessas pacientes diminuiu quando a gente compara lá com o início da linha. Então, a gente entende que é maior, tem maior complexidade, mas o tempo cirúrgico diminuiu e o tempo médio de internação a gente também conseguiu diminuir. E em relação aos PROMs, que eu sei que vocês coletam, Isso, em relação aos PROMs, então a gente observa uma melhora na qualidade de vida dessas mulheres, né? Então, elas vêm com questões, como eu disse, muito complexas, de saúde emocional, de qualidade de vida. Elas são mulheres que ficam ausentes do seu trabalho, então, mensalmente, né, por questão de cólica. Então, a maior queixa delas, a principal queixa delas é dor, né? E aí a dor é de 0 a 10, antes da intervenção, essa dor é uma média de 9. E aí depois da intervenção, ao longo de um ano, a gente conseguiu reduzir a média da dor dessa paciente para 3. E aí isso também acaba refletindo na melhora de qualidade de vida. Então, são pacientes que não precisam mais se ausentar do seu trabalho. Então, isso é um ganho também para a sociedade, né? E elas conseguem também, a dispareunia também é uma queixa, né? Então elas têm relacionamentos mais saudáveis também. E com isso, claro, a qualidade de vida, a gente percebe uma melhora ao longo de um ano. muito importante, né, Renata, é saber que vocês estão medindo com instrumentos validados esse resultado em saúde, porque muitas vezes a gente vê um centro especializado de endometriose, mas que assume que tem o melhor resultado, né? Diferente de medir e demonstrar. Então, acho que esse é um ponto forte mesmo do modelo de vocês, que é a mensuração sistemática e o acompanhamento por 5 anos, que foi muito elogiado por todos os membros do júri. Arlene, como gestora de uma área assistencial, uma estratégica para o hospital, quais foram os principais desafios que vocês tiveram que vencer para implementar uma linha de cuidado dessas tão longa, uma linha de 5 anos que demanda envolvimento muito importante do time clínico, mas também demanda investimentos da própria organização, né? Ter uma
enfermeira, uma equipe de navegação disponível para navegar esses pacientes, mudar a forma do modelo assistencial, tudo isso a gente sabe que é, acarretam desafios. Eu queria ouvir um pouco de você sobre quais os desafios que vocês enfrentaram. Então, Márcia, inicialmente, nós tínhamos duas enfermeiras navegadoras que, na verdade, o trabalho delas não era navegação, não era VBHC, né? Era captação de novos pacientes e elas cuidavam de facilitar o itinerário do paciente dentro da organização e de acesso aos serviços que nós oferecemos. E a proposta de construir um escritório de valor veio muito de encontro a uma necessidade de realmente implementar a VBHC na nossa instituição. Eu acho que o grande desafio foi mudar o mindset desse time assistencial sobre o que era VBHC e o desafio de como nós iríamos construir isso do zero, porque nós não tínhamos uma referência forte, né, aqui no Brasil, sobretudo na nossa cidade, que é uma cidade muito pequena. E, obviamente, a gente fizemos um grande planejamento e foi desde o início, né? Desde escolher qual seria a patologia que nós iríamos é, 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 iniciar o processo de VBHC na nossa organização. Então, a escolha pela endometriose veio porque nós temos um ambulatório de especialidades aqui, então nós tínhamos todo o time, né, corpo clínico e assistencial capacitado para poder dar todo o suporte e subsídio para essa paciente. E aí a gente pensou também nesse grande desafio também para a mulher, né, de ter acesso, como a Renata falou, é um percentual importante de ter acesso a um serviço que oferecesse não só um tratamento clínico, como um tratamento cirúrgico. E a construção, ela foi desde o comecinho, desde a base, desde você estabelecer padrão assistencial. Então, quando você estabelece um padrão assistencial, você tem que trabalhar em cima de diretrizes, né? Um modelo padronizado de como abordar, como captar essa paciente, como eu vou fazer a captação dessa paciente que estiver na nossa organização ou que veio de forma externa, como nós vamos divulgar esse serviço, a escolha do corpo clínico, quem são os médicos que vão fazer parte desse time e como também trabalhar com eles a questão da abordagem mesmo dessa paciente, né? E aí nós fomos construindo o intervalo de contato com essa paciente, se fazia sentido, com qual frequência nós vamos entrar em contato, que ferramenta que nós vamos utilizar para poder fazer essa avaliação dela tanto no início como, né, que a gente considera no pré-tratamento, no durante e no pós, quanto tempo a gente vai acompanhar, e isso são questões que a gente até hoje, a gente vai fazendo ritos mensais de acompanhamento, e a gente vai buscando formas de melhorar o nosso resultado, oferecer serviços mais qualificados para essa paciente, e a gente vai percebendo que a gente foi se tornando mais maduros na condução desses casos e a gente foi aperfeiçoando até mesmo a equipe médica na técnica cirúrgica, a gente percebe o número de intercorrências, né, de complicações pós-operatórias que no início acontecia, hoje a gente não enxerga, o melhor controle da dor, então a gente percebe uma construção, uma maturidade do time nesse processo. Perfeito. Muito se diz que há uma certa resistência das equipes clínicas para mudar o modelo, né? Para sair do modelo fee-for-service para um modelo mais coordenado. E eu percebo, e isso foi muito claro quando nós fomos fazer a visita e entregar para vocês o prêmio, o engajamento, mas o relacionamento que vocês construíram com o time clínico, não só médico, mas de toda a equipe multiprofissional. E daí eu queria ouvir de vocês, como foi esse processo de fato, criar um time, né? O time não é um grupo de profissionais, o time tem uma dinâmica de coordenação do cuidado, de compartilhamento de decisões e, sobretudo, de corresponsabilização pelos resultados. Me contem um pouco dessa experiência de vocês com o time que está ali na linha de frente atendendo essas pacientes. Márcia, a gente entende que
em qualquer instituição é comum o corpo clínico ficar muito à margem das questões administrativas e estratégicas de uma organização. Nesse cenário, a gente fez o contrário. A gente colocou o corpo clínico dentro do processo desde o início, desde a construção, e trazer para eles clareza de onde a gente queria chegar e do quanto isso traria valor, né? Entregaria valor para as nossas pacientes e, de certa forma, traria visibilidade até para eles, enquanto profissionais, de estarem inseridos num projeto de impacto tão importante para a sociedade ou para a saúde do Brasil como um todo, né? Pensando numa forma mais ampla. E eles participaram de todo o processo e eles foram vendo os resultados acontecerem a partir do momento que a gente começou já a gerar indicadores. E os indicadores foram positivos e eles começaram a perceber, poxa, isso funciona. Eu trabalhar de forma sistematizada, organizada, isso traz resultado. Por quê? A gente conseguiu colocar todo o time dentro do processo, né? Todo o time assistencial, né? Que envolve não só o corpo clínico, como também o time interdisciplinar, a psicologia, a nutrição. Então, a gente teve que capacitar o nosso time assistencial para conhecer a endometriose, saber quais eram as nuances que envolvem essa paciente, né? Para que elas pudessem, sim, ser atendidas e receber todo o apoio necessário. Então, foi fácil por isso, porque a gente trouxe eles para dentro do processo. Então, quando você introjeta a cultura, né, que você quer construir dentro da organização e você, enquanto líder, vive isso, aquela máxima, né, o exemplo arrasta. Então, eles foram vendo o engajamento de todo mundo nesse contexto e a gente, naquele afã de querer entregar cada vez o melhor resultado, foi muito natural a participação deles e o engajamento deles nesse processo. E hoje, até hoje, a gente vê alguns médicos já estudando sobre VBHC. Nós já temos médicos de outras especialidades nos procurando, querendo implementar VBHC com outras linhas de cuidado, com outras especialidades, até pesquisa científica voltada para isso, trabalhos científicos voltados para isso. Então, a gente já percebe um movimento muito satisfatório em relação a isso aqui na nossa organização. Perfeito. Eu acho que são pontos fundamentais. E a gente tem em VBHC o princípio da cocriação, né? Ninguém acha que vai conseguir implementar um modelo em que você entrega pronto. As pessoas realmente têm que se sentir parte. Parabéns, eu acho que esse talvez seja o grande segredo aí do sucesso de vocês. Eu vou voltar um pouco para a Renata, para entender, Renata, como foi essa experiência de participar, né, de uma premiação e de um concurso internacional de VBHC, e qual foi o impacto para vocês de terem recebido esse reconhecimento, tanto na América quanto lá na Holanda? Bom, Márcia, eu como enfermeira navegadora, digamos que eu estou na ponta, né? Então, sou eu que entro em contato com as pacientes, sou eu que meço. E eu já estava estudando VBHC, porque desde quando eu vim para a navegação, foi um assunto que me chamou muita atenção e eu falo que ganhou meu coração, assim. Então, eu vi a diferença que a gente conseguia realizar e o valor que a gente estava entregando para as pacientes, né? E aqui no Cristóvão, a gente tem algo assim que poucas instituições têm, que é a parceria com a diretoria, né? Então, quando eu vi a oportunidade, soube do evento, eu fui para a Arlene, fui pro Loja, que é o nosso diretor-geral, e falei, a gente posso enviar o nosso trabalho, né, o que a gente tá realizando aqui? E eles prontamente falaram, vamos lá, né? E a gente não imaginou que nós chegaríamos tão longe, né? A gente sabia sim o que a gente faz aqui é bom, mas a gente não imaginava que a gente chegaria tão longe. E ganhando então as duas premiações, né? Para a gente foi sim, digamos que uma surpresa, mas foi também, digamos que um incentivo para a gente aprimorar ainda mais o que a gente está fazendo.
né? E nessa parte agora, o que está sendo muito legal é porque se nós já tínhamos uma equipe, né, de corpo clínico unido com comigo, enfermeira navegadora, com psicologia, com nutricionista, a gente vê então é, uma união muito maior para a gente realmente entender o que é VBHC, o que que a gente pode melhorar, quais são as entregas, quais são os próximos passos para a gente aperfeiçoar o que a gente está fazendo, porque é isso que é o grande objetivo no final. Perfeito. E aí, Arlene, eu vou voltar para você, porque nós sabemos que o grande desafio hoje em todo o mundo vai além da implementação de iniciativas de valor. É como que se escalam essas iniciativas, né? E aí, entendendo vocês como um hospital dentro de uma rede grande de prestadores, eu queria entender o que vocês enxergam como possibilidade de escalabilidade. Está mais para o lado de escalar para mais condições clínicas, ou também já pensar em escalar este modelo para outros hospitais dentro da rede. Nós temos uma pretensão aí de iniciar a escala na nossa rede, né? Nós já estamos compartilhando, né, o nosso modelo com outras unidades. Nós já temos recebido alguns colegas aqui fazendo benchmarking sobre a linha de endometriose. Já existe aí duas instituições, pelo menos, interessadas em disseminar também, implementar, vou dizer assim, né, o modelo de linha de cuidado de endometriose em outras duas unidades em São Paulo. E assim como também outras iniciativas para outras linhas de cuidado, né? Quando a gente fala em escalonar, há sim um interesse. Hoje, a nossa diretoria é a diretoria regional agora de São Paulo, então está responsável pelos hospitais da rede de São Paulo, e é um interesse dele, sim, de ampliar, escalar esse mesmo modelo nas outras unidades. E pensando em outras clínicas, aqui na nossa unidade nós já estamos é, construindo o mesmo modelo de endometriose para outras linhas, né? Nós já estamos bem avançados com a linha de mama, que é para paciente identificada, né, diagnosticada com câncer de mama, colo retal e tumores ginecológicos. Dessas três, a que está mais avançada é do câncer de mama, onde a gente está replicando o mesmo modelo, obviamente que com, digamos que desenhos diferentes, porque são patologias totalmente diferentes, requer um olhar diferenciado, mas que também está seguindo os mesmos passos e a gente pretende ampliar. E pensando, Márcia, em levar isso talvez fora da companhia, a gente começou a construir os pacotes, né? Precificando o serviço mesmo, para que a gente possa aí, de alguma forma, oferecer isso para as operadoras, que é um serviço empacotado onde você entrega realmente valor, garantindo um desfecho favorável com a menor sinistralidade, né? Garantindo a qualidade do serviço que você está prestando para a paciente. Esse é um ponto muito importante, Arlene, porque essa é a forma como a gente espera que as coisas aconteçam. Você estabelece um modelo de cuidado que gera valor para as pessoas e aí propõe uma solução, de modelo de pagamento para sustentar e escalar o modelo, né? Diferente de só desenhar um modelo de pagamento, que daí ele acaba Sim. não se sustentando. Então, de novo, mais um grande acerto, eu acho, da estratégia de vocês. Como parte aí de vocês terem recebido essa premiação, vocês vão receber, então, 6 meses de mentoria, né, dada em parceria por nós, junto com o VBHC Center Europe. Eu queria saber quais são as expectativas de vocês. O que vocês esperam aí para os próximos 6 meses, como fruto, então, desta nova etapa, pós-premiação e com a mentoria? As expectativas são as melhores possíveis, né? E a gente percebe isso pelo time que está participando da mentoria
Márcia, eu acredito que em VBHC a gente está sempre aprendendo, e é super importante, inclusive para nós, que fomos construindo esse escritório de valor de forma muito autodidata, vou dizer assim, porque nenhuma de nós tivemos a formação, né, a especialização nisso. A gente buscou, obviamente, muita informação na literatura, livros falando a respeito, entendendo como que esse modelo se construiria, mas eu entendo que um conteúdo teórico, né, embasado, com pessoas tão experientes como você, nos orientando, nos conduzindo, a gente com certeza vai ampliar o olhar sobre novas estratégias, novas formas de fazer, com muito mais segurança, com muito mais conteúdo, para que a gente possa aí oferecer para as pacientes, né, mais valor e para o mercado também uma assistência qualificada, né, e mais eficiente, que é o que a gente precisa olhar hoje, né? Eu preciso entregar valor para essa paciente, mas eu preciso não posso deixar de olhar para a parte financeira. Eu tenho que ser eficiente dentro desse cenário também. Perfeito, para ser sustentável, né? Exatamente. Então, a gente está se aproximando ao final da entrevista. Renata, quer deixar alguma mensagem para quem aí quer se aventurar como enfermeira navegadora ou quer abraçar a questão? Eu vejo para as enfermeiras, né, uma grande oportunidade de realmente se engajar em modelos de VBHC. Eu acho que fala muito com a missão de vocês, né? E nós, todos nós como profissionais de saúde. Não, com certeza, Márcia. É missão mesmo, né? Eu acho que quando a gente sai da graduação, a gente acha que a gente olha só para as unidades de internação ou as UTIs, a assistência, né? Como a nossa única possibilidade de trabalho. Mas não, existe um mundo fora e a navegação é uma delas, a saúde baseada em valor, né? Onde a enfermeira ela precisa estar inserida e conhecer e fazer todo o acompanhamento da jornada dessas pacientes. E quando a gente faz, né, a interação com as nossas pacientes, já desde o momento lá da captação, quando a gente explica para ela o que que a gente vai fazer, que a gente vai acompanhá-la ao longo de 5 anos, né, que dúvidas que ela tenha, que ela pode direcionar, então isso para a paciente já é algo super valioso, né? E a gente entende que a gente está fazendo diferença na vida de alguém, né? E eu acho que quando quando eu entrei para enfermagem, eu acho que um dos meus objetivos era esse, era fazer a diferença na vida de alguém. E como enfermeira navegadora, a gente consegue sim, e a gente consegue palpar, né? Porque a gente olha os resultados. Então a gente mede e a gente olha, então, aquela paciente que tinha muita dor, depois de um ano, ela já não tem dor, a qualidade de vida dela melhorou. Então, é algo muito valioso. Que bom. Bom, eu quero agradecer muito pela participação de vocês, agradecer também por representarem tão bem o nosso país na primeira edição do Dragons da América e na versão internacional. Espero muito ver vocês concorrendo em breve ao VBHC Prize, porque acho que esse é o caminho. Contem conosco e nos vemos então lá na mentoria.